MCP, se você é antenado ou se você trabalha com inteligência artificial, essa é uma sigla que você vai escutar por muitas e muitas vezes dentro dos próximos meses. Mas afinal de contas, o que é isso? Para que serve? Qual que é a importância do MCP? Bem, você vai entender tudo isso e muito mais até o final desse vídeo. E para você que não me conhece, o meu nome é Davi Ribeiro, já trabalho nessa área de automação e inteligência artificial há mais de 2 anos, tenho dezenas de cases, hoje atendo alguns big players e nesse vídeo aqui eu vou te explicar um pouco mais sobre essa tendência que promete transformar a maneira com que a gente interage com aplicações e inteligência artificial. E esse conceito surgiu há alguns meses atrás, quando a Anthropic, que é a empresa criadora do Cloud AI, que é o principal modelo aí concorrente do ChatGPT, publicou esse artigo aqui, ó, Introducing the Model Context Protocol. E por mais que esse artigo tenha sido lançado lá em novembro de 2024, só agora as pessoas vieram entender melhor qual é o potencial que esse protocolo aqui tem de transformar a maneira com que a gente interage com as LLMs. E para exemplificar melhor tudo isso que eu estou falando, eu vou mostrar essa ilustração aqui para vocês. Quando veio o boom do ChatGPT lá no finalzinho de 2022, a gente estava aqui, ó, nesse estágio 1. Basicamente funcionava dessa maneira. A gente imputava alguma informação em qualquer modelo de LLM, então a gente tinha aqui GPT 3.5, Claude, Gemini, e essa LLM devolvia um output para a gente, uma resposta. Mas acontece que essa LLM ela não tinha nenhuma ferramenta, tá? Ela tinha basicamente ali a sua base de conhecimento e ponto final. Então era assim que ela gerava uma resposta para a gente. Mas acontece que nesse estágio aqui a gente tinha uma série de limitações. Se a gente quisesse, por exemplo, conectar um LLM com o nosso calendário para manipular o nosso calendário, era muito difícil. Se a gente quisesse conectar uma IA dentro do nosso sistema de gerenciamento, nosso sistema de estoque, cara, era uma tarefa muito difícil e tinha essa grande limitação das LLMs não terem integração com aplicativos externos, aplicativos terceiros. Então, essa barreira, essa limitação tecnológica, ela foi superada quando a gente chegou no estágio 2. Então, a partir daqui, nós adicionamos muito mais capacidades para as LLMs. E nesse ponto, eu gosto até de brincar que as IAs elas viraram como megazords. Então, você, a partir desse momento, você consegue adicionar uma armadura, um escudo, um capacete, uma mochila-jato, enfim. Você vai adicionando uma série de funções que originalmente essas IAs não tinham. Então aqui nesse ponto a gente consegue adicionar várias ferramentas. Então a gente consegue adicionar, por exemplo, uma ferramenta para fazer disparo de e-mail, de envio de dados para o CRM. Você consegue conectar a sua IA com o sistema de pagamentos, faz agendamentos no calendário. Tudo isso através dessas tools aqui, dessas ferramentas externas que as IAs conseguem agora, a partir desse estágio 2, fazer a ativação automaticamente quando elas entenderem que é necessário utilizar esses serviços externos. Porém, nesse estágio aqui, a gente também alcançou uma barreira tecnológica que é a da complexidade. Então, quanto mais ferramentas você deseja adicionar na sua LLM, mais complexo fica, porque cada aplicação externa tem o seu modo de trabalhar. Então, se eu quiser adicionar uma ferramenta de disparo de e-mail, eu tenho que ir lá na ferramenta, entender a documentação, montar a requisição específica e para cada ação que eu quiser fazer, tem uma requisição específica. Então, para disparar e-mail é uma requisição específica. Para eu ler os e-mails é outra. Para eu, enfim, marcar os meus e-mails como lidos é outra diferente. E aqui no CRM também já é uma requisição totalmente diferente. Aqui no sistema de pagamentos é outra coisa totalmente diferente. Então, cada um tem um padrão e se eu quiser ir adicionando mais e mais ferramentas, vai ficando mais complexo, demanda mais tempo e pode ser que cada um desses sistemas aqui atualize suas APIs e aí muda tudo, enfim. E para contornar isso agora, a gente chega no estágio 3, que é utilizando o MCP, que vai funcionar da seguinte maneira. Ao invés de você precisar entender e estudar como funciona cada sistema, cada aplicativo externo, agora você vai utilizar o MCP. Você vai ter no seu aplicativo ou no seu agente de IA um MCP Client e esse MCP Client ele vai se conectar com os servidores MCP. E a partir desse momento você não precisa estudar a documentação, entender como aquele aplicativo funciona, você não precisa mais de nada disso, porque a própria IA
ela vai entrar dentro do aplicativo, entender como tudo funciona e vai estabelecer a comunicação, a conexão automaticamente para você. Então aqui, ao invés de eu ter que criar uma requisição do zero para fazer esse disparo de e-mail, basta eu conectar o meu MCP Client com o server do e-mail, que automaticamente ele já vai fazer o que eu precisar. E aqui a mesma coisa. Então, sistema de pagamentos, agendamentos no calendário, tudo isso vai ser feito através do MCP automaticamente. A própria IA vai entender como funciona todo o back-end por trás e vai fazer essa comunicação para você e no final vai te dar a resposta. Então, para exemplificar isso de maneira ainda mais clara, imagina que o Airbnb lançou o próprio servidor MCP. Então, a partir desse momento, você não precisa mais acessar o Airbnb, ou então você não precisa criar uma aplicação e se conectar com a API do Airbnb, não precisa de nada disso. Basta você pedir para o seu modelo de IA preferido, então, por exemplo, o ChatGPT, basta pedir para o ChatGPT, eu quero um imóvel em Jericoacoara com 2 quartos que seja próximo à praia. Então, automaticamente, o seu ChatGPT vai trazer para você um imóvel com as características que você pediu. Ou então imagina que o iFood disponibiliza um servidor MCP e aí a partir desse momento é só você chegar no seu chat GPT e mandar o seguinte prompt, eu quero um hambúrguer com um molho verde num raio de 5 km da minha casa. Daí em 30 minutos chega um lanche quentinho do jeito que você pediu na porta da tua casa. E para tudo isso ser possível, basta que as empresas lancem os seus próprios servidores MCP. Não tem nenhum mistério nisso. E provavelmente outras gigantes da IA vão entrar nesse game também, como por exemplo a OpenAI e a Meta. Com certeza eles vão lançar os seus próprios protocolos, pode ser que seja parecido com isso ou diferente disso. Mas o certo é que nessa briga quem ganha somos nós, com cada vez mais facilidade para desenvolver as nossas aplicações. Então se você não é inscrito nesse canal, clica aqui no botão de se inscrever, me segue também lá no Instagram, @souDaviRibeiro. E se você ainda não faz parte da minha formação, eu estou deixando o link aqui para você conhecer a formação Máquina de Automações, onde eu vou te mostrar de maneira clara e direta como que você pode ganhar dinheiro criando e vendendo agentes de IA. Então, por hoje é só e te vejo na próxima.